Pessoal, bom dia. Hoje aqui começaremos a falar um pouco sobre solos, dessa disciplina o Ecossistema Solo, GCS 108. A ideia dessa primeira aula é só mostrar um pouco para vocês, relembrar vários conceitos que vocês já sabem da ciência do solo, para quem já fez outras disciplinas da ciência do solo, tipo Introdução à Ciência do Solo, Pedologia. Para quem já fez essas outras disciplinas, mesmo a Geologia e Pedologia, vocês já conhecem bastante coisa, mas aqui, como é uma matéria para vários cursos, a ideia dessa primeira aula é justamente relembrar alguns conceitos, alguns fundamentos da ciência do solo para vocês, para facilitar o entendimento das próximas aulas do semestre. Essa aula, a gente vai continuar após esses fundamentos, passaremos para fatores de formação do solo, e ainda uma aula que seria uma aula prática, presencial, no campus da UFLA, mas que a gente fez alguns vídeos para a gente discutir esse formato aqui remoto, tá certo? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, para a gente deixar essa aula mais dinâmica. Bom, para a gente começar, pessoal, uma primeira pergunta, né? Por que a gente estuda o solo? Tem algumas perguntas só para instigar vocês aí. Por que é importante estudar o solo, né? É importante conhecer seus atributos, sua distribuição espacial. Por quê? Por que isso? Bom, a gente sabe, solos são a base para crescimento de plantas, são a base para edificações, então, construção civil, o pessoal da engenharia civil estuda, tem matérias de solos também, né, mas com outro viés aqui, não um viés agronômico ambiental. Então, é importante estudar, porque existem solos diferentes. A segunda pergunta, o solo é variável? Totalmente. Dentro de uma propriedade, poucos hectares ali, a gente pode encontrar vários tipos de solos, várias classes de solos. E o que dizer, então, dentro de um país, ou dentro de um estado mesmo, ou ao longo do mundo. Então, os solos são bastante variáveis, tanto verticalmente, eles variam em profundidade, na superfície, o solo tem alguns atributos que são bem diferentes dos atributos de solos um pouco mais profundos, em profundidade, e mesmo lateralmente, espacialmente, na horizontal, ao longo de uma paisagem, por exemplo, os solos também são variáveis. Então, tem partes, por exemplo, de uma propriedade, que os solos dali permitem o uso daquela área de uma forma específica, um plantio de uma determinada cultura. Outra parte da propriedade, não, às vezes nem permite plantio nenhum, tem que ser uma área para preservação, né? Então, solos são variáveis, mesmo em curtas distâncias, tá? E um solo pode ser utilizado para qualquer finalidade? Não, depende das suas características, depende dos seus atributos, né? Como eu já comentei, tem solos variáveis, então não necessariamente um solo pode ser utilizado para qualquer finalidade. Aqui nas fotos abaixo, nós temos alguns exemplos, então um solo em que é possível plantar arroz inundado, por exemplo, é totalmente diferente de um solo para plantio de eucalipto, para plantio de grãos, feijão, milho, soja, café, né, outras culturas aí, então, mesmo pastagem, então são bem diferentes, as finalidades são diferentes, então não podemos plantar qualquer cultura, ou mesmo fazer qualquer uso daquele solo, seja construção civil, seja qualquer outro tipo de finalidade, em todos os tipos de solos. Tem alguns mais apropriados de acordo com seus atributos, tá certo? Isso vocês devem se lembrar lá da pedologia, né? Espécies vegetais e animais ocorrem sempre em qualquer solo? Também não, devido a essas variações. E por que isso, né? Como que a gente começa a entender melhor os solos? Bom, eles ocorrem na paisagem como um contínuo. Como assim, como um contínuo? De forma contínua, realmente. Não temos aqui, imaginando nessa imagem abaixo, os solos estão distribuídos em toda essa paisagem. Eles são, às vezes, cortados por cursos d'água, rios, por exemplo, lagos, hoje represas, mares, ou ainda cortados por regiões que não têm solos, por exemplo, uma rocha exposta no alto de uma serra, algo do tipo, ali não tem solo, ali é a rocha exposta à superfície, ou mesmo onde tem geleiras eternas, onde são áreas constantemente com presença de neve, né? Ali também não se encontram solos se a neve estiver cobrindo toda a superfície, né? Mas tirando isso, tirando
essas interrupções, os solos ocupam todo o restante do planeta, de forma contínua. Só que, ao contrário de plantas, animais, outros seres aí, esses outros seres não ocorrem de forma contínua, né? A gente consegue facilmente identificar indivíduos. Aqui, por exemplo, nós temos vários desenhos de plantas, e a gente consegue facilmente definir o que é uma planta, o que é outra, né? Um indivíduo planta, um indivíduo outra planta. Isso a gente consegue facilmente definir. Eles são bem facilmente individualizáveis ali, né? Visualmente a gente consegue definir bem. Agora, para solos, como eles ocorrem de forma contínua, isso não é tão simples. A ideia que se tem é que os solos ocorrem como se fossem as cores do arco-íris, de forma contínua, dessa forma. A gente conhece, quantas cores tem no arco-íris, hein? Dizem. Dizem que tem 7 cores, não é isso? Dependendo da foto, do dia, das condições, da própria pessoa, é difícil da gente identificar essas 7 cores. Nessa imagem, por exemplo, aqui eu não consigo identificar 7 cores. Talvez esforçar um pouquinho, pensando em definir o número 7, a gente consegue. Mas, se ninguém me falasse que existem 7 cores, são consideradas 7 cores no arco-íris, talvez eu marcaria aqui que tem 4 cores nessa imagem, 4 ou 5, tá? Mas o que é a ideia desse arco-íris aqui? O que tem a ver isso com plantas e solos? Bom, a ideia das cores do arco-íris é que a gente conhece aí que são no arco-íris 7 cores. Só que a gente não consegue exatamente definir onde termina uma cor e começa a outra cor. Então, onde termina aqui o roxo, o lilás e começa esse azulado? Não dá para saber. A gente sabe que aqui está roxo, aqui tem um azul esverdeado, aqui tem um amarelo, depois um vermelho, e aí passa, né, para outras. A gente consegue identificar essas diferentes cores, mas onde traçar o limite de uma cor para outra, isso é difícil. E a mesma coisa acontece com os solos por essa natureza contínua deles. É difícil a gente definir, traçar uma linha, beleza, de cada essa linha é um solo, de lá é outro. Na verdade, existem mapas de solos que mostram isso, mas na verdade eles não mostram essa transição abrupta entre solos, a maioria das vezes, né? Indicam tendências de mudanças de solos, ok? Então, a mesma coisa, por isso que fica um pouco mais complicado definir os solos, a distribuição dos solos ao longo de uma paisagem, em relação à identificação de um indivíduo planta ou outro animal qualquer, ok? Os solos vão variando ao longo da paisagem, e aí é essa ideia. Bom, mas como então são identificados os indivíduos solos aí? Né, existem diferentes solos, como que eles são identificados? São identificados a partir de um chamado pédon. Pédon é um indivíduo solo, a definição seria um corpo tridimensional, com dimensões laterais grandes o suficiente para permitir o estudo das formas e relação dos horizontes. Vocês lembram lá da pedologia? Que em profundidade nós temos os horizontes ou camadas. Então temos horizontes O, A, E, B, C, tem H ainda, tem F, tem outros, e ainda a camada R. Então, isso a gente visualiza em profundidade. Um pédon seria basicamente isso aqui, tá? Um indivíduo solo, um corpo solo, com características definidas. Só que ele ocupa poucas dimensões na natureza. E vários pédons semelhantes é o que a gente representa aqui nessa paisagem. Vários pédons de uma mesma classe de solo formam o chamado polipédon. E aí sim, o polipédon, a gente consegue definir a sua extensão territorial melhor, né? Então, isso, do pédon, a gente define o indivíduo a partir do estudo dos horizontes, a partir do polipédon, a gente consegue definir a extensão territorial desse solo que a gente acabou de identificar. Tá certo isso? Vocês se lembram desse conceito lá da pedologia, provavelmente, né? Bom, e aí mais algumas perguntas. Como que a gente estuda o solo? Só pela superfície? Eu já vi muita gente falar, só pela superfície, aquele solo é bom para tal coisa, para tal cultura. Ou aquele solo ali tem que ser preservado. Mas só pela superfície? Não, na verdade, para a gente fazer um estudo detalhado de solos, e mesmo porque as plantas, né, desenvolvem raízes em profundidade, então a gente tem que saber o que tem embaixo. Se é uma região, se é um horizonte, uma camada que consegue armazenar mais água ou não, que pode ter mais nutrientes ou não, se é profundo, se não é, então se tem espaço para as raízes se desenvolverem, irem em busca de água e nutrientes, ou se
o solo é bem raso, então elas não conseguem crescer bastante. Então, tudo isso a gente tem que avaliar também em profundidade. Só pela superfície não dá para a gente avaliar os solos de uma forma mais detalhada. Existe alguma relação entre a variabilidade do solo com paisagem? Com certeza, né? Tem solos de áreas mais baixas da paisagem, por exemplo, várzeas, que têm seus atributos típicos daquelas condições. Então, maior acúmulo de água, sofrem um processo de redução, então tendem a ter cores mais acinzentadas, ou então tendem a acumular matéria orgânica, ficarem bem escuros, ao contrário de áreas mais íngremes, mais altas. Então, realmente tem uma relação, dá para a gente estabelecer algumas relações entre paisagem e solo, e isso é justamente chamado relação ou relações solo-paisagem, certo? Porque isso facilita, conhecendo a relação solo-paisagem, a gente consegue falar, beleza, nessa região, locais íngremes ou daquela forma de paisagem com determinada vegetação, normalmente são encontrados solos tais, né? Numa outra região, numa outra paisagem, são outros solos. Isso evita um pouco, isso ganha tempo, primeiro, né? E evita que a gente tenha que ir em todos os locais da área para abrir uma trincheira, estudar um perfil. Então, a partir desse conhecimento, mas isso com o tempo que a gente vai aprendendo, lógico, a gente sempre tem que confirmar em alguns locais essas relações, né? Para ver se a gente está entendendo essa distribuição corretamente, mas isso ganha um tempo muito grande. Dependendo da experiência, tem vários professores mais experientes aqui no departamento, que dependendo da região, já chegam, veem um paisagem e falam, aquilo ali é típico de argissolo, ou de cambissolo, ou de latossolo, né? Sem precisar ir lá e tudo, abrir um perfil, ok? Então, isso ganha bastante tempo. Os solos do Brasil inteiro são semelhantes em todas as regiões? O que vocês acham aí? Solo do Nordeste, do semiárido nordestino, é o mesmo solo que tem no Cerrado, ou que tem no Rio Grande do Sul, na Amazônia, aqui em Lavras? Estou vendo as respostas aqui no chat. Não, né? Os solos são bem variáveis, mesmo dentro de uma propriedade. Imagine no Brasil inteiro em diferentes regiões. Daqui a pouco a gente vai falar de fatores de formação do solo, isso vai ficar mais claro ainda. Como o solo é formado, como o solo é destruído. O solo é formado a partir de seu material de origem. O que é o seu material de origem? Como já indica, é o material a partir do qual o solo vai se desenvolver. Muita gente acha que é só rocha que dá origem a solos, mas não. Tem sedimentos também que dão origem a solos, né? Então, a sedimentos minerais ou orgânicos. Então, não só rochas dão origem a solos. Materiais de origem são tanto rochas quanto sedimentos. São materiais a partir dos quais o solo irá se desenvolver. Tá certo? E destruído? Aí tem vários conceitos, né, de destruição. Pode ser relativa à degradação, à erosão, à contaminação, vários aspectos. Mas vamos pensar, por exemplo, como o solo é removido de um local, aí por meio de erosão. Quando não são feitas práticas de conservação do solo adequadas, o solo fica exposto, agora períodos de chuvas começando, por exemplo, tem chuvas aí intensas, e essas chuvas acabam removendo partículas do solo, da superfície, com carregamento dessas partículas para regiões mais baixas da paisagem. Então, partículas são levadas de regiões, de locais mais altos para locais mais baixos, muitas vezes atingindo cursos d'água, causando assoreamento, e assim por diante. Daquele local em que está havendo erosão, essas partículas sendo removidas e tudo, o solo vai ficando mais raso, nutrientes, matéria orgânica são removidos, a camada mais superficial, os horizontes superficiais, se for o caso. Então, tudo isso acaba causando uma certa degradação, né, uma das formas aí de destruição do solo. Então, um aspecto importante sobre isso, daqui a pouco a gente vai abordar. E desde quando se estuda o solo? Desde quando se tem a ciência do solo, né? É uma ciência relativamente nova, que a gente já vai comentar, né? A ciência do solo começou mesmo a ser tratada como ciência no final do século XIX. Então, lá para 1870, 1880, dali se começa a ciência do solo como ciência propriamente dita, né? É bem mais nova do que várias outras ciências, como medicina, engenharia, várias outras, né? Então, é uma ciência relativamente nova. E por isso tem muita coisa ainda a ser descoberta, a ser estudada, a ser trabalhada, né? E evoluída. Então, novos conceitos, sistemas de classificação, utilidades e assim por diante. Então, é algo novo, é uma ciência nova e precisamos aí cada vez mais de mais pessoas mais interessadas para avançar esses estudos em ciência do solo. Ok?
ok? Mas, apesar da ciência do solo ser relativamente nova, a utilização dos solos já é bastante antiga, né? Desde as primeiras civilizações já se utiliza, elas já utilizam solos para plantios. Os nômades começaram a se estabelecer em certos locais, antes eles mudavam de local em busca de alimento, né? Eles começaram a se estabelecer, formando essas primeiras civilizações maiores, a partir do momento em que eles começaram a entender que era possível plantar, utilizar o solo para a produção de alimentos, e aí não precisavam mais mudar de lugar em busca de alimentos. E temos vários exemplos de civilizações que se estabeleceram em locais em que solos eram mais férteis ou coisas do tipo. Por exemplo, a civilização egípcia se iniciou às margens do rio Nilo, que era um local de solos mais férteis. Por quê? Com as cheias do rio, os sedimentos eram depositados e nesse local, ao entorno das margens do rio, solos ficavam mais férteis, mais aptos a plantios, além de serem locais próximos a cursos d'água, né, facilitando o acesso à água da civilização. Aqui na foto tem uma representação da civilização Inca, isso aqui é em Machu Picchu, no alto dos Andes, no Peru, e lá, imagine, né, ao fundo vocês conseguem ver como que é a condição natural. Relevo extremamente íngreme, o alto dos Andes, alto da Cordilheira dos Andes, vegetação bem intensa ali, várias árvores, e o que eles fizeram, né? Condição desse tipo, solo íngreme, bastante íngreme, como cultivar nessas condições? O que eles fizeram foram esses terraços, esses degraus aqui, que são grandes, não dá para ter uma ideia, mas aqui tem uma pessoa bem pequena, não sei se dá para ver. São terraços bem grandes, que nessas condições eles colocavam solo nesses terraços e cultivavam nesses locais, né? Evitava erosão desses solos, evitava perda desses solos devido ao relevo íngreme e ainda cultivavam diversas espécies ali nesses locais, possibilitando a obtenção de alimentos para toda a civilização. Tá? Então, tem vários exemplos aí. A civilização Inca, de forma semelhante a diversas outras civilizações, fizeram cultivo, fizeram adaptações da sua área de instalação para cultivo de solos, visando a produção de alimentos, né? Então, só para dar algum exemplo aqui sobre essa questão de, apesar de ser uma ciência nova, o solo é utilizado há milhares de anos aí por diversas civilizações. E o solo começou a ser tratado aí, a ciência do solo começou, na verdade, a partir desse geógrafo russo chamado Vasily Vasilyevich Dokuchaev. Ele é considerado o fundador da ciência do solo, porque ele começou a reparar em seus estudos, principalmente no leste europeu, que várias regiões diferentes apresentavam solos contrastantes. Então, ele percebeu que os solos variavam de acordo com a região em que ele estava. E ele percebeu que, em profundidade, como ali se fosse num perfil, né, em profundidade no solo, haviam seções horizontais que também eram diferentes das seções adjacentes. Então, haviam ali várias camadas diferentes que depois foram tratadas como horizontes, certo? Então, nessa época que se iniciaram os estudos aí da ciência do solo. Então, a partir desse momento, Dokuchaev passou a considerar o solo como corpo natural, diferente de rochas e diferente de sedimentos, ok? E aí foi dada como iniciada a ciência do solo. Ele escreveu um livro, nessa época, em russo, sobre essas ideias, sobre essas observações. Só que, uma coisa que eu pergunto sempre, né? A gente está em 2020, quase 2021. Globalização total. Todo mundo acessa a praticamente tudo de informações que se queira conseguir através da internet, através do celular. Mesmo assim, hoje, né, ainda tem poucas pessoas que falam russo. Tem alguém aqui na sala que fala russo? O inglês virou a língua dominante, o espanhol está na sequência, tem outras também, né, bem importantes aí para a comunicação mundial, mas mesmo hoje, 2020, poucas são as pessoas que falam russo. Imagina em 1880, tá, sem todo esse acesso à informação, sem essa difusão de conhecimento, facilitado pela internet. Então, as ideias
escritas nesse livro de Dokuchaev foram bem pouco difundidas, principalmente impedidas pelo conhecimento da língua russa, né? Mas, passados alguns anos, Glinka traduziu essas ideias para o alemão, e na sequência, Marbuth, um americano, traduziu esse livro do alemão para o inglês. E aí essas ideias começaram a ser difundidas em maior escala. E o próprio Marbuth, que era um profissional do governo dos Estados Unidos, responsável para fazer levantamentos de solos nos Estados Unidos. O que são levantamentos de solos? São justamente conhecimentos ali, são como se fosse algo do mapeamento de solos. Então, levantamentos de solos são atividades realizadas para se entender quais os solos que ocupam determinado local, determinada área. No caso, eles estavam fazendo levantamento de solos de todo o território dos Estados Unidos. Então, a partir dessas ideias, Marbuth, que era o responsável por esse programa de levantamento de solos nos Estados Unidos, um dos responsáveis, ele passou a adotar essas ideias de Dokuchaev para esses próprios trabalhos. E essas ideias foram difundidas para o resto do mundo, então acabou influenciando o desenvolvimento de toda a ciência do solo, de como a gente entende, como a gente interpreta e estuda os solos hoje, a partir dessas ideias de Dokuchaev. Tá? E a ciência do solo apresenta alguns ramos, coloquei alguns exemplos aqui, tem outras ramificações também, tem outros setores, se a pessoa quiser detalhar mais ainda, mas basicamente temos pedologia, física do solo, fertilidade, conservação, microbiologia, química, mineralogia e ainda temos nutrição de plantas também junto aí à ciência do solo. Tá? Então, a ciência do solo se diferencia em alguns ramos, tá certo? Então, só alguns exemplos aqui para vocês. Vocês provavelmente já fizeram algumas dessas matérias aí durante a graduação. Bom, a gente vem falando de solos e tudo, mas qual que é uma definição, assim, mais completa de solos, né? Solos, de acordo com o Soil Survey Manual, é a coleção de corpos naturais que ocupam partes da superfície terrestre. Por que partes e não toda? Igual eu comentei, a gente falou, a gente mencionou que tem rochas expostas, tem neves eternas, tem corpos d'água, água doce ou salgada, que ali não existem solos, não são considerados solos nesses locais. Então, por isso, partes da superfície terrestre, os quais constituem um meio para o desenvolvimento das plantas e que possuem propriedades resultantes do efeito integrado de alguns fatores importantes para a gente falar aqui. Clima, organismos, agindo sobre um material de origem e condicionado pelo relevo ao longo do tempo. Então, clima, organismos, material de origem, relevo e tempo são os considerados fatores de formação dos solos. A partir desses fatores integrados, da ação integrada desses fatores, são formados os diferentes solos que nós temos aí no mundo, ok? Então, só para a gente relembrar, um clima, se a gente mantiver 4 desses fatores constantes, mudar apenas um deles, os solos formados tenderão a ser diferentes. Tá? Por exemplo, a gente tem aqui um clima, vamos pensar, um clima quente e úmido, e organismos, material de origem, relevo e tempo iguais. E um outro local com clima frio e seco, e os outros 4 fatores também iguais. Só pela alteração de um dos fatores, a gente já teria solos formados de forma bem diferente, solos com atributos diferentes nesses 2 locais. Tá? Essa é a ideia. Então, lógico que na natureza, eles todos atuam de forma conjunta, mas a ideia dos fatores ajuda a entender a existência de diferentes solos, a formação de diferentes solos, e mesmo nos ajuda a fazer algumas previsões. Por exemplo, vamos viajar para um local quente e seco. Os solos desses locais devem ser um pouco menos intemperizados, menos lixiviados, menos remoção de nutrientes, como percolação de água, né, no solo, infiltração de água no solo. Talvez sejam um pouco mais rasos, porque ali o intemperismo não é tão acentuado por limitação climática. Coisas do tipo. Então, conhecendo esses fatores, a gente consegue fazer diversas inferências, tá certo? Além de entender como que os solos diferentes foram formados, que é a segunda parte aqui da aula que a gente vai detalhar bem. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, fique bem à vontade aí. Então, pessoal, seguindo aqui, e os solos do planeta inteiro formam a chamada pedosfera.
solos são considerados corpos naturais complexos porque eles acabam sofrendo interação de várias outras esferas, vamos dizer, atmosfera, biosfera, litosfera e hidrosfera, tá certo? Então, todos esses fatores acabam influenciando ali os solos, influenciando a pedosfera, e daí essa complexidade desses diferentes solos que a gente tem, ok? E para a gente fechar essa parte, pessoal, mais algumas funções aqui do solo, só para relembrar, né? Um meio para crescimento de plantas, de onde as plantas absorvem água e nutrientes, também serve como suporte para a sua sustentação. Os solos influenciam a qualidade da água, agindo como um filtro natural antes dela atingir o lençol freático. Recarga de aquíferos, retenção de íons e moléculas, atuando aí como um filtro, né, natural, igual a gente comentou. É um habitat para milhões aí de micro-organismos, vários micro-organismos decompositores, além de organismos maiores. Vocês vão ver isso também com mais detalhes ao longo dessa disciplina. Utilizados para produção agrícola, construção civil, aqui umas outras funções também, né? Material de solo é utilizado para fabricação de tintas, não sei se vocês já viram, tem alguns projetos aí que são coletados solos diferentes, de cores diferentes, para serem feitas tintas, e aí são feitas pinturas com solos, aqui alguns exemplos. Artesanato, com vasos aqui um papel machê tingido com solos de cores diferentes, e aí ele foi utilizado em garrafas para deixar coloridas. Até essa flor aqui foi criada com papel machê, com solo aí vermelho, e ainda construções, tanto para esse tipo de construção, de adobe, né, e de pau-a-pique, e ainda construção civil também, tijolos e tudo. Tudo isso, além da fundação ser feita na base da construção ser os solos, né? Então, para tudo isso, o solo é utilizado. Então, tem várias funções, várias finalidades. Aqui só algumas para a gente ver que não é só para produção agrícola, para plantio ou coisa do tipo, né? São utilizados para diferentes funções, diferentes finalidades. Ok? Então, para a gente fechar essa parte, como que a gente avalia o solo, define seus atributos que vão influenciar a utilização daqueles solos, né? Então, plantas, acúmulo de água, retenção de poluentes, micro-organismos ali presentes. A gente tem que avaliar o solo de forma como um contínuo na paisagem, na nossa área de interesse, e também em profundidade. Só pela superfície, dependendo da sua finalidade, não dá para a gente tirar conclusões confiáveis. Então, sempre que a gente for avaliar um solo, mais adequado é olhar também em profundidade, pelo menos alguns metros ali, dependendo do seu interesse, da sua finalidade, da sua atividade que você vai começar, ver um pouquinho em profundidade também, não só pela superfície. Tá certo? Ok? E só para a gente finalizar realmente, só para a gente mostrar aqui no fim, só para a gente fechar essa parte com algumas fotos de solos diferentes, solos variáveis, né? Então, aqui vocês conseguem ver muito bem que temos solos de profundidades diferentes. Isso aqui é uma rocha. Então, temos aqui 20 centímetros de solo apenas, embaixo já é rocha. Então, dá para uma planta crescer muito aqui, plantas arbóreas? Não dá, né? Quase não tem espaço para as raízes crescerem. Então, daí a importância de ver em profundidade. Aqui nesse exemplo desse solo cinzento, vendo um pouco aí em profundidade, 60 centímetros o solo ficou cinza. O que isso indica? Presença de lençol freático próximo da superfície. Desenvolveu essas cores cinzentas provenientes da redução de ferro, destruindo aí óxidos de ferro que dão cores mais vivas, como hematita e guetita. Solo cinzento, próximo a curso d'água, próximo ao lençol freático, então tem grande umidade em grande parte do ano nesse local. E assim por diante. Então, daí a importância da gente ver em profundidade os solos e comecem a reparar, se ainda não fizeram isso, comecem a reparar à medida que vocês vão andando por aí, em cortes de estrada, em barrancos, essa cor que os solos apresentam em diferentes locais. Só a cor já nos dá indícios muito grandes de como se comporta aquele solo ali, de quais são, como são seus atributos, sua composição e potenciais usos desse solo, ok? É um exercício interessante.